33 anos, morreu esta semana em São Paulo após ficar 10 dias internada em consequência de graves queimaduras provocadas por óleo quente quando foi fazer um ovo frito. Vamos chamar ao vivo de volta o Patriota Júnior. Patriota, quais são as orientações para evitar esse tipo de acidente? Oi, Laís, de volta aqui no Manhã Cidade. O caso dessa mulher chamou a atenção, né, em todo o país. Em uma tarefa simples, né, do dia a dia, ela ia fritar um ovo, né, colocou o ovo em um copo, não percebeu que tinha água. Quando foi colocar para fritar, houve o contato, né, daquele óleo muito quente com essa água e acabou causando uma explosão. Ela ficou alguns dias internada, mas infelizmente não resistiu. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Tenente Valdemar, que é comandante da primeira seção do Corpo de Bombeiros aqui em Caruaru. Tenente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Chama atenção esse caso, né? O que a gente deve ter de cuidados para evitar esse tipo de acidentes, principalmente envolvendo, né, o óleo quente na cozinha, né? Bom dia, Patriota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Essa é uma questão bastante interessante, porque quando acontece um tipo de acidente numa cozinha, né, que é algo muito frequente, não é um negócio que é tão raro assim de acontecer, principalmente porque as pessoas, às vezes deixam a panela cozinhando no fogo e vão tomar um banho, vão sentar, às vezes até cochilam, e muitas vezes saem até para fazer feira, sai com o cachorro enquanto a panela está no fogo, que é uma coisa que não podemos fazer. Então é algo muito frequente que acontece em diversas residências, e a primeira coisa que tem que ser feito, como sempre, como para qualquer ocorrência, eu sei que sempre a gente fala isso, mas é manter a calma. É muito difícil manter a calma quando você vê uma panela lá pegando fogo, às vezes até quando você é atingido por uma gotícula de óleo ou alguma chama, mas se você se desesperar vai acabar aumentando, né? E se você tiver com outra pessoa, essa outra pessoa que não foi atingida, que está mais distante, também pode tomar algumas ações para ajudar. Quais seriam as primeiras ações de imediato, né, após uma queimadura ali? Bom, a primeira coisa a ser feita com a queimadura em si, depende do grau, porque nós temos queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A depender do acidente, uma explosão de uma panela, um óleo fervente, pode ocasionar uma ou outra. A primeiro grau é aquela que é uma vermelhidão, né? Se aproxima mais parece uma queimadura de sol, uma queimadura de primeiro grau. O segundo grau é aquela que causa bolhas. E tem aquelas mais graves, né? Também uma de primeiro grau pode evoluir para uma segunda, uma de segundo pode evoluir para uma terceiro. Vai depender da situação. Então, basicamente, você utilizar água corrente durante aproximadamente 10, 15 minutos, deixar na água corrente. Não utilizar de nenhum material, por exemplo, pomada. Muita gente tem aquele tratamento caseiro de botar borra de café, pasta de dente. Não fazer isso. Não usar gelo também, apesar daquela refrescância inicial, mas o gelo também queima. Existe queimadura por gelo também, queimadura por baixa e por alta temperatura. Então manter calmo, botar a mão na água corrente, observar se tiver a situação grave, não for uma queimadura de primeiro, passar para um segundo grau, for de segundo, passando para terceiro, tentar acionar uma emergência, ligar para 193, ligar para 192 para o SAMU, encaminhar a pessoa para o médico. Agora, no momento que a pessoa queimou, é muito difícil porque está o fogo naquele momento. Aí, o que fazer, né, para evitar que aquele fogo se propague? Eu poderia já adiantar que a primeira coisa a se fazer é cortar a fonte de energia. Se a pessoa mesmo puder fazer, tiver em condições de fazer isso, ela faça, mas se não, outro que tiver com ela, faça também, que é desligar o gás ou desligar a boca do fogão, é a primeira coisa. Esse tipo de fogo em panelas, dos modos mais eficientes de combater o fogo é por abafamento. Então você utilizando a própria tampa da panela, você pode tampar, às vezes a frigideira não tem tampa, pode usar uma tampa de qualquer outra panela ou botar uma frigideira em cima, e caso não tenha, pode até utilizar um pano úmido, sem estar encharcado, e colocar por cima da panela. Isso é uma forma muito eficiente de abafar o fogo logo após desligar o gás, desligar o fogão em si. Ô Tenente, a primeira reação ao socorrer uma pessoa que está ali sofrendo uma queimadura pode ajudar ou até mesmo trazer complicações, né? Então são orientações importantes nesse primeiro contato, né?
Isso. Porque a pessoa vai observar que formou bolhas. Aí o que é que pode fazer? Tentar evitar tocar naquelas bolhas, tocar naquela pele. Às vezes gruda a roupa, não tentar arrancar aquela roupa, não tentar colocar nenhum material por cima, como eu já falei, né? Pomadas, borra de café, creme dental, evitar fazer isso, porque isso atrapalha quando chega no médico, mas vai ter que remover, e sem contar que isso vai causar infecção. Se estourar a bolha, muita gente acaba querendo estourar a bolha depois, mas vai abrir uma porta de entrada para bactérias, para uma infecção, para uma inflamação posteriormente. Então manter calma, colocar na água gelada, não colocar mais nada e observar para em seguida, quando a pessoa estiver fora de perigo, né, o ambiente, encaminhar para o centro médico, para a UPA, para o hospital e, sobretudo, com relação ao fogo. Se você tiver acesso a extintor, utilize também, muitos condomínios têm. Então é interessante a população de um determinado condomínio que tem acesso ao extintor saber utilizar aquilo, ou até de um restaurante, etc. Saber utilizar aquele extintor. Se não tiver, pode usar a tampa da panela, utilizar o pano molhado e ocasionar dessa forma, né? É interessante também ter atenção com aqueles alimentos congelados, né? No momento em que você vai colocar para fritar, aquilo também pode causar uma explosão, né, no contato entre o óleo quente e esse alimento congelado, né? Porque a água naturalmente aquele gelo vai descongelar, né? Isso, é uma reação natural, a pessoa vê fogo, já pensa logo em água. Mas principalmente para líquidos ferventes, como por exemplo o óleo, que o ponto de ebulição é altíssimo. Se você adicionar água, a água ela tem um ponto de ebulição menor do que o óleo. Ou seja, então o óleo vai estar numa temperatura muito mais alta do que a água, né? Quando a água bater no óleo, por ser mais densa, a tendência da água vai ser descer e se evaporar instantaneamente, num processo que a gente chama de calefação. Fazendo isso, ela vai gerar um vapor muito grande, por isso que gera esse respingo, essa explosão. Ali a água se expandindo e fazendo jorrar todo um óleo. São queimaduras altíssimas, porque ali já está mais de 200 graus, 250 graus e por aí vai, dependendo de quanto tempo você deixou aquele óleo fervendo ali. E como o senhor falou também, muito interessante, porque alguns alimentos, por ser congelado, tem cristais de gelo, né? E o gelo, quando entra em contato com a água, muitas vezes com óleo, ele já derrete, transforma-se em água e respinga. Então, ter cuidado com isso, né? Se não tiver como deixar o alimento descongelar, for algum alimento que acho que é hambúrguer, nuggets, algumas coisas assim que não tem como, usar tampa para evitar se pegar. Outra coisa importante também, não manipular a panela, a frigideira com óleo. Outra situação importante também é deixar sempre o cabo da frigideira para dentro do fogão, não para fora, porque isso alguém pode bater sem querer, uma criança pode bater e causar um acidente altíssimo, ainda mais em criança, que geralmente tem uma estatura mais baixa, o óleo pode derramar por cima dela, causar lesões. A gente observou aquele caso daquela mulher, ela teve 30% do corpo queimado, foi para o hospital e morreu depois de aproximadamente 10 dias, porque são queimaduras, principalmente na região da face, do colo, do pescoço, são muito graves esse tipo de queimadura. A gente concluir, em casos de acidentes, né, envolvendo queimaduras, como é que as pessoas podem acionar o Corpo de Bombeiros? Pronto, pode ligar 193, mantenha calma, de preferência alguém que não seja a pessoa que for queimada, né? Mas ligue 193, também se a pessoa precisar de auxílio médico, ligue para o SAMU, porque às vezes necessita de um material, de um determinado medicamento, até mesmo no local, e o SAMU contém esse material, seja algum intravenoso, algum remédio, alguma coisa assim. Mas necessidade, ligue para 193, que a gente vai fazer todo o combate. Agora, como eu falei, né? Os primeiros minutos é algo essencial para impedir que aquilo se alastre. Se você puder simplesmente desligar o gás ou outra pessoa e colocar uma panela em cima para abafar, ali já vai evitar sua casa pegar fogo, passar por vizinho, perder seus materiais e o pior de tudo, perder a sua vida, né? Perfeito, obrigado pelas informações, Tenente Valdemar, comandante da primeira seção de bombeiros aqui de Caruaru. Orientações importantíssimas, né, Laís, para evitar esse tipo de acidente na cozinha. É com você. Obrigada, patriota.